Então hoje, o que eu vou falar para vocês? Falar de duas partes básicas. Vou falar da estrutura e vou falar da rosca. Por que é importante saber a estrutura? Tá? Você não faz ortodontia sem conhecer o bracket. Você não faz ortodontia sem conhecer qual o torque que você usa, se ele é autoligado, passivo, se ele é autoligado interativo, se a malha é boa para colagem, se o bracket tem uma boa resistência. Por exemplo, eu tirar um bracket essa semana, na hora que eu tirei, ele desmontou inteiro, tá? Ele era tão mole, tá, que desmontava, ou seja, não aceita um torque, é difícil trabalhar com fio mais pesado. Então, assim, é importantíssimo nós entendermos o material que nós trabalhamos. Não dá para trabalhar com qualquer material. Quem trabalha, por exemplo, com bracket estético, sabe que é muito mais difícil aplicar um torque no bracket estético do que no bracket metálico. Então você sabe que aquele caso que você vai precisar trabalhar com mais torque individual, você tem que pensar, será que dá para utilizar o bracket estético ou não dá? Então, você tem que entender o que você tem na mão. E é a mesma coisa com os dispositivos, pessoal. MPO, DATs, depois eu posso falar sobre também, vou citar por que eu falo DATs, tá? Então, esse é o primeiro ponto, entender o material que você trabalha. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. Então, primeiro, eu vou falar sobre a estrutura do material. Vou mostrar aqui para vocês. Todo dispositivo pode ser inter ou extra-radicular, ele tem a mesma disposição, tá? Sempre a mesma. O que altera de um para o outro é a indicação, tá? Então, por exemplo, os interradiculares, nós normalmente trabalhamos com uma cabeça menor, um transmucoso menor e um diâmetro menor, tá? A rosca é basicamente a mesma para o inter e para o extra-radicular. Isso hoje. Antigamente não era, antigamente era diferente, que eu vou explicar para vocês. Então o que muda aí é a indicação, tá? Então, por exemplo, o interradicular, ele vai ter um diâmetro menor. Normalmente nós utilizamos o interradicular em torno de um diâmetro de 1,5, de 1,4 a 1,6, a grande maioria. Hoje existe 1,2 também, mas ele tem uma indicação muito específica, tá? Extra-radicular, nós vamos trabalhar com 2. Tá? Não dá para a gente trabalhar com extra-radicular com um dispositivo menor que 2. Por quê? O osso que nós vamos trabalhar é um osso mais rígido, é um osso mais duro, é um osso que precisa, tá, de um parafuso que aceite um torque maior. Então, por exemplo, hoje a literatura mostra para a gente que dispositivos entre raízes, ou seja, interradicular, você pode trabalhar com um torque de até 25 newtons. Tá? Essa é a média. Tá, e o extra-radicular? Extra-radicular, a literatura não tem muita coisa ainda, tá? Mas assim, por estudos, tá, que nós temos, estudos laboratoriais que foram feitos, nós podemos trabalhar com uma média aí de 40 a 50 newtons. O material depende dele, tá? Por exemplo, hoje os estudos mostram, tá? Os trabalhos, a apresentação dos estudos, os trabalhos que nós fizemos mostram que, por exemplo, o titânio, ele pode ir, tá? O 2.0, tô falando, tá? Diâmetro de 2. Ele pode chegar até 45 newtons, tá? É o máximo. E o aço pode chegar até 58 newtons. Então existe uma diferença aí de mais ou menos 13 newtons de um para o outro. Mas isso é laboratório. O clínico ainda não existe muito trabalho sobre isso, tá bem? Então vamos falar das estruturas, vou mostrar um pouquinho para vocês. Eu gosto de falar e mostrar. Aqui, ó. Isso aqui é um dispositivo, bem? Então vocês estão vendo o que ele tem. Vou com a minha canetinha do Homem-Aranha de novo, olha lá. Nós temos aqui cabeça, temos transmucoso e temos rosca. Então a estrutura, tá, é sempre a mesma. Então cabeça, transmucoso e rosca, que é essa parte. Cada parte tem a sua indicação. Então, por exemplo, cabeça é onde você vai fazer toda a ativação, é onde você vai fazer toda a aplicação de força da mecânica, vai ser na cabeça. A cabeça nós vamos ter basicamente 3 tipos hoje. Cabeça em formato de cogumelo, tá? Que é exatamente o que eu estou mostrando para vocês, ó. Ó, isso aqui, ó, esquece isso. Isso aqui é o cogumelo, tá?
Então essa parte de cima é o cogumelo. Essa é a primeira parte. Então nós temos o cogumelo. E aí nós vamos ter a segunda parte, que eu vou mostrar aqui para vocês já. A segunda parte é a cabeça em formato de botão. Desculpa, formato de cogumelo, que é o botão. E temos a cabeça em formato de bracket, que é essa daqui, ó. Aqui, ó. Essa. Tá vendo? Ele tem uma ranhura aqui, que seria tipo um slot, tá? Para você encaixar o fio. Esse é o cabeça de bracket. Tá vendo o perfil dele, como que ele é? E temos a terceira cabeça, que é essa, ó. Que é a que vem o cogumelo junto com o slot. Qual a diferença? Esse é aberto. Esse é fechado. Esse aqui é como se fosse um bracket, porque aqui tem encaixa o fio e você tem que prender em cima com uma resina. E aqui, não, é como se fosse um tubo de molar. Você encaixa o fio aqui dentro. Existe diferença na mecânica? Na mecânica não, tá? Mas existe uma grande diferença na praticidade. Por quê? Quando você trabalha com uma cabeça que você tem um orifício, ou seja, uma cabeça de bracket, como se fosse um bracket mesmo, o que vai acontecer? Ele tem um orifício e você vai encaixar ali o fio, tá? Você vai fazer isso. Só que esse fio fica solto, tá? O que vai acontecer? Ele tem a tendência de sair. Então você tem que pôr o fio passivo, ele não pode fazer essa força, essa mecânica. Porque se ele fizer isso, a hora que você põe a resina, ele solta. O slot é diferente, ele é fechado. Então a hora que você passa, ele não sai, ele fica preso. Então você pode fazer mecânica em todas as direções. Então, quando você trabalha com um slot, ou seja, que ele é completamente fechado, você pode trabalhar em todas as direções. Quando você trabalha com ele aberto, você só pode trabalhar ele, tá? Basicamente em duas posições. A posição que você trabalharia, que o arco sai de dentro do slot, você não pode utilizar. Então isso é extremamente importante na hora que você for escolher, na hora que você for fazer sua mecânica. Então, esse é o primeiro ponto. Agora nós temos outro ponto aqui, que é em termos de estrutura. Quando que eu utilizo? Ontem eu falei para vocês sobre os interradiculares, que você pode colocar ele reto e você pode colocar ele inclinado. Então, na hora que você vai decidir, na hora que você vai fazer lá, você vai avaliar a radiografia, que eu falei ontem de guia, tá? Eu vou pegar o guia, vou selecionar. Mas ali não tem muito espaço, tá? Lembra que eu mostrei um artigo para vocês ontem? Esse artigo aqui, ó. Mostrei esse artigo, hein? Vou repetir. Mostrei esse artigo aqui, ó. Falando sobre isso, ó. Lembra quem estava aqui comigo ontem viu. Eu falei que quanto mais cervical, menos espaço entre as raízes, e quanto mais apical, mais espaços. Se eu tenho um caso em que eu tenho pouco espaço e eu tenho que fazer a inclinação desse dispositivo, mais para a região apical, eu vou colocar ele desta forma aqui, ó. Eu vou colocar ele assim. E se eu for colocar ele assim, você tem que tomar muito cuidado, por quê? Você tem que selecionar um transmucoso que você passe toda essa região aqui de tecido. Você colocar o dispositivo e a cabeça ficar exatamente no tecido, está errado. Quando nós vamos instalar um dispositivo, nós nunca podemos tocar a cabeça no tecido. Você tem que afastar. Então essa parte da cabeça sempre tem que estar afastada do tecido, tá? Aqui, quando a gente coloca horizontal, olha a diferença. Você vai ter essa base exatamente encostada nesse tecido. Aqui não. Olha lá, você não tem. Você tem essa base inclinada e o tecido ele está reto. Então você nunca vai ter isso aqui adaptado perfeitamente. Então agora eu estou mostrando para vocês que ontem, quando eu citei que eu prefiro colocar o mais horizontal possível, é por causa dessa adaptação. Eu tenho uma estabilidade muito maior. Quando você inclina, você tem uma estabilidade menor, porque você vai ter mais um acúmulo de biofilme naquela região. Consequentemente, você vai ter uma tendência maior de perder o dispositivo, tá? Então, hoje eu estou mostrando para vocês o porquê disso. Agora, o que eu faço quando eu vou colocar inclinado?
eu tenho que trabalhar com transmucoso, ou seja, eu tenho que chegar naquele entender qual transmucoso que eu vou utilizar. Então como que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, antes da instalação, vou colocar uma sonda nessa região, tá? Tá aqui, ó. Vou colocar uma sonda nessa região aqui, ó, e eu vou medir o quanto eu tenho aqui. Então vamos supor que eu tenho 1 milímetro de tecido, tá? Então se eu tenho 1 milímetro aqui, se eu vou colocar ele horizontal, eu posso colocar com um transmucoso de 1 milímetro. E se eu vou colocar inclinado, eu tenho que colocar no mínimo 2 milímetros, o ideal seria 3. Só que aí nós vamos ter um outro problema, tá? Qual que é o outro problema? Quando nós colocamos inclinado e você quer 3 milímetros, dificilmente você vai achar no mercado um dispositivo interradicular que tenha 3 milímetros de transmucoso, tá? Por quê? Porque não é um dispositivo muito utilizado, não é um dispositivo que todas as empresas vão ter interesse de estar fazendo. Então o interesse tem que ter um interesse comercial também. Então as empresas vão querer fazer um dispositivo que tenha 3 milímetros. Pra vocês terem ideia, quando eu comecei, eu trabalhei muito com a conexão, tá? Então, a conexão tinha uma tabela lá com pelo menos 25 tipos de dispositivos, tá? O que eram os tipos? Mudava transmucoso, mudava diâmetro e mudava tamanho de rosca. Então você tinha 3 medidas: tamanho de rosca, tamanho de transmucoso e diâmetro do parafuso. Então você tinha lá 20, 30 medidas. E uma das medidas eram 3 milímetros. E por muitas vezes eu ligava lá e falava assim: eu quero de 3 milímetros. Ah, doutor, não tem, tá? Eu falava, mas tem na tabela. Ah, mas não tem, tá? Ou seja, tinha na tabela, mas não vendia. Então era muito difícil você conseguir um transmucoso 3 milímetros. Então quando você ia colocar inclinado, você tinha esse grande problema de que você tinha que acabar compensando. Como que a gente compensa? Se eu quero trabalhar com uma rosca de 6 milímetros e um transmucoso de 3, tá? Eu vou ter 9 milímetros, certo? Então eu tenho que trabalhar com um diâmetro, por exemplo, de 1,5, com uma rosca de 6 e um transmucoso de 3. Mas se eu não tenho o transmucoso de 3, eu vou ter o transmucoso, por exemplo, de 2, eu vou ter que fazer o quê? Em vez de trabalhar com 6 de rosca, eu vou ter que aumentar essa rosca, por exemplo, para 7. Então esse 1 milímetro que me falta de transmucoso, eu tinha que pôr em rosca. Por quê? Porque a hora que eu ia finalizar aqui, ó, a colocação, eu ficava com essa rosca no tecido. Só que isso não é legal. Por quê? Quando você tem transmucoso em tecido, você vai criar o famoso perfil de emergência. O que é o perfil de emergência? A prótese usa muito isso. Quando você faz um implante, você põe um implante, depois você põe um cicatrizador, e aquele cicatrizador vai se modelar em cima. Se você coloca um cicatrizador pequeno, ele vai modelar com a coroa pequena. Aí você fica com aquela coroa cabeçuda, né? Porque ele vem com o pescocinho e faz aquela coroa gigante, tá? Não é legal. Então o que hoje o implante faz? Trabalha o perfil de emergência. Sai o implante e vem abrindo assim, ó, até sair a coroa. Fica muito mais bonito, muito mais anatômico, muito mais fácil para higienizar. Ou seja, todos os melhor aspecto em tudo. Então o que acontece? Quando você tem um transmucoso no tecido, você tem um vedamento melhor. Quando você tem rosca no tecido, você não tem esse vedamento por completo. O que acontece? É um foco ali para a entrada de bactérias. Entrou bactéria, entrou biofilme, é um dos primeiros fatores que se faz perder mini implante, tá? Que é acúmulo de biofilme, vai ter inflamação, teve inflamação, perde dispositivo, tá? Depois eu vou falar para vocês mais para frente por que a gente perde mini implante, tá? Então eu vou falar por que a gente perde mini implante e esse é um dos pontos, tá? É um dos pontos. Então é importantíssimo você entender, quando você vai colocar inclinado, você tem que ter um transmucoso maior, tá? Então agora eu tô mostrando para vocês o porquê que ontem, tá? Eu falei que eu prefiro os dispositivos de ancoragem horizontais, porque eu já diminuo um dos fatores de risco, que é o acúmulo de biofilme, tá? Aí vão perguntar, Rodrigo, mas e o extra-radicular? O que você faz? Aí existem soluções. Por quê? Existem transmucosos diferenciados. Então, para o extra-radicular, nós vamos trabalhar com outro tipo de transmucoso,
que é muito diferente do interradicular. Só que tem o extraradicular, o que acontece? São diâmetros maiores, que não dá para utilizar no interradicular, tá bem? Então, existe essa diferença, tá? Olá, bom dia, Selena. Vamos lá. Deu tempo de entrar hoje, hein? Então, aqui, eu falei para vocês, eu vou voltar aqui. Então, vou colocar de novo as duas imagens para vocês, para ficar bem claro, tá vendo? Ó, um colocando reto e o outro colocando inclinado, ó lá. Viram a diferença? Transmucoso de um e do outro? Então, essa é uma das indicações. E aqui, ó, só para finalizar, para não terminar essa última parte, para adoptar o último detalhe, reparem aqui, ó, quando eu faço interradicular horizontal, reparem que você tem transmucoso em tecido, rosca em osso e a cabeça extremamente adaptada. Se vocês perceberem, eu vou tentar ampliar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar e ficar melhor aqui, ó. Aí, aqui, ó. Se vocês perceberem, do transmucoso para a cabeça sempre tem esse degrau aqui, ó. Para que serve esse degrau? Para ter essa adaptação aqui. Tá? Então isso é extremamente importante. Essa adaptação é para a cabeça poder assentar no tecido. Então isso é extremamente importante, por isso é que ele foi feito exatamente dessa forma. Agora, vou falar um pouquinho de rosca para vocês. A rosca, nós temos dois tipos de rosca, que eu vou pegar aqui, que eu mexi nos slides aqui, que eu veio baixando. Nós temos dois tipos de rosca. Nós vamos ter as autorrosqueantes e as autoperfurantes. Lembra de uma coisa, não existe hoje no mercado mais rosca autorrosqueante. Por quê? Somente autorrosqueante. Porque a autorrosqueante você precisa de uma pré-perfuração. Para quem está acompanhando minhas lives, eu já falei sobre isso. Que quando eu iniciei, nós tínhamos que fazer primeiro usar uma lança, depois usar uma fresa, para depois colocar o dispositivo. Hoje nós não precisamos fazer mais nada disso, tá? Nós podemos utilizar a lança, tá? E depois eu vou falar as regiões que a gente usa a lança, e podemos colocar sem lança. Agora, a fresa, a gente praticamente não usa mais, porque a fresa era para criar o tamanho do espaço exato do tamanho do dispositivo. E hoje a gente não precisa fazer mais isso. Então hoje as roscas são todas autoperfurantes. Mas toda rosca autoperfurante, ela é autorrosqueante. Tá? Conseguiram entender? Tá? Se entenderam, dá um joinha. Se entendeu, eu explico de novo. Autorrosqueante, você precisa fazer perfuração. Autoperfurante, você coloca direto. Ela cria, tá, o caminho. É muito simples. Autorrosqueante é igualzinho o parafuso de parede, tá? É aquele que você tem que fazer o furo antes, depois pôr o parafuso. Se você fizer o furo curto e a broca for longa, o parafuso vai ficar para fora. Você vai conseguir furar mais. E autoperfurante é o parafuso de madeira, que é aquele que você não precisa fazer nada. Você põe e coloca. Mas para quem gosta de marcenaria, quem gosta de trabalhar com isso, inclusive vocês não estão vendo nada hoje aqui atrás, amanhã vocês vão ver, eu vou fazer uma coisa diferente aqui. Quem gosta disso sabe que existem madeiras muito duras, que não dá para colocar direto, que aí você tem que fazer às vezes uma pré-perfuração antes, para que você possa colocar. Isso seria o buccal shelf. Às vezes a gente precisa fazer um detalhezinho antes, mas aí nós vamos fazer em próximas lives, tá bem? Então aqui só para simplificar para vocês, a autorrosqueante, a ponta dela não é ativa, ó. A autorrosqueante, ponta não ativa. E autoperfurante, ponta ativa, ok? Mas, quanto você tem a ponta ativa, a ponta ela é fina. Se ela é fina, ela pode fraturar, tá? Então, quanto melhor o material, mais resistente a ponta. Tá? Então vocês vão reparar que a ponta sempre do aço é mais resistente que a ponta do titânio. Por isso é que muitas vezes nós indicamos fazer sem pré-perfuração. Tá? A da Morelli ela é autoperfurante também. Tá? Mas a da Morelli tem uma característica muito específica. Tá? A Morelli ela tem uma rosca que não é uma rosca agressiva. Tá? O que a gente chama de rosca agressiva? Ela não tem um poder de corte muito grande. Então você vai perceber que para você instalar você vai precisar fazer mais força. Então é sempre bom, por exemplo, o da Morelli você utilizar uma pré-perfuração antes, tá? Com a lança,
você faz um guia para você depois colocar o dispositivo, porque ele tem um poder de corte menor. Se vocês quiserem, eu posso mostrar numa outra live exatamente a diferença de rosca, tá? Existem geometrias de rosca, é uma área que eu estudo bastante, que eu gosto bastante, então eu sei a geometria de roscas, das roscas que basicamente todos os dispositivos estão no mercado. E o desenho de rosca, tá, menos agressivo hoje, tá, que tem em todos, ou seja, que tem menos poder de corte, uma delas é a da Morelli, tá? Não estou falando que é ruim parafuso, tá? Parafuso funciona, mas para interradicular ele é fantástico, tá? Só que fazer uma pré-perfuração antes é interessante, senão você tem que fazer mais força. O extra-radicular, eles tiveram um defeito, eles fizeram parafusos muito longos, tá? Que mesmo para usar, por exemplo, a buccal shelf não está indicado, tá? E para usar para IZC, eles são mais longos, então são para parafusos que você precisa trabalhar com 16 ou 18, tá? Então, para você ter ideia, a grande maioria do mercado que trabalha com IZC trabalha com 12, o deles é de 16, tá? Por quê? Existem duas classificações. Existe a classificação internacional e a classificação que se usa muito no Brasil, tá? Eu prefiro a internacional. Então, por exemplo, quando a gente fala 2x12, nós estamos falando um parafuso que tem 2 de diâmetro por 12 de comprimento. 12 é rosca mais transmucoso, tá? Então, por exemplo, vou dar 2 exemplos. Nós temos hoje, por exemplo, o da Morelli, que ele tem 12 de rosca e 4 de transmucoso. Então, estamos falando de 16. O da Daxsteel, ele tem 8 de rosca e 4 de transmucoso. Então, nós estamos falando de 12. Tá? O de 14 da Daxsteel tem 8 de rosca e 6 de transmucoso. Estamos falando de 14, ou seja, rosca mais transmucoso dá o valor total. E a classificação nacional fala de transmucoso, diâmetro e rosca. Então são classificações um pouco diferentes. Mas o que você tem que entender é o seguinte: quando você vai comprar, você tem que saber quanto tem de rosca e quanto tem de transmucoso. 12 é o padrão que nós usamos para o buccal shelf, que é rosca mais transmucoso. Mas isso vão ter em próximas lives que eu vou falar especificamente sobre isso, tá bem? Então, pessoal, era o que eu queria passar para vocês hoje. Para vocês verem, é uma parte básica, mas tem muito detalhe, tá? Tem muito detalhe. E numa próxima eu mostro para vocês a geometria dessas roscas. Vocês vão ver assim que é muito diferente. Faço sim, pode deixar. Vou fazer. Quando eu for falar das roscas, eu vou mostrar para vocês exatamente o que a rosca influencia nisso. Porque assim, você falar de geometria de rosca, é uma coisa chata? É uma coisa chata, mas é extremamente importante. É chato, mas eu gosto, tá? É um chato que eu gosto. Por quê? Se você entende a geometria da rosca, você entende o porquê que corta mais, por que aquele dispositivo ele faz menos força, por que você aguenta mais torque, porque o torque não está só no material, tá? Está na geometria da rosca também. Porque quanto melhor o material, melhor o corte, menos força você faz. É muito simples. Na cozinha, pegue uma faca, 2 facas de mesma marca, iguais, idênticas, só que uma tá cega e a outra corta. A cega você vai fazer muita força para cortar. E a outra marca, que é a mesma coisa, só que ela tem corte, a hora que você põe ela corta fácil, tá? Às vezes a fábrica é a mesma, só que eles vendem uma a, sei lá, R$5 e a outra custa 100. Para quem gosta de comida japonesa, tá? Para quem não sabe, eu fiz cursos, adoro comida japonesa, eu sei fazer comida japonesa. Eu sei fazer toda a parte da comida. Então assim, hoje existe uma faca que é a faca do Sushi Man. Se vocês tiverem curiosidade um dia, vai ver o preço de uma faca de Sushi Man. Ela custa caríssima, tá? Existem facas de R$2.000. Por quê? Porque o poder de corte é fantástico. Então quando você toca, ele corta, você nem sente, tá? E existem facas de R$10. Qual que é a diferença? Poder de corte, a melhora. Quanto mais corte, menos força, menos agressão você causa, tá? Estou transferindo o que nós usamos para o dia a dia. Fica muito mais fácil de entender, tá bom? Pessoal, vamos... Então, hoje era o que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, põe um coraçãozinho aí, tá? Amanhã temos mais live, tá? Continuamos. Vou pôr de novo a nossa música aqui para encerrar a nossa live, por um rock aqui. Pessoal, amanhã estamos de volta. Continuando com essa parte dos dispositivos,
É uma semana aí que vai durar um pouquinho mais de uma semana falando só dispositivos. Quem tiver comigo aí no final de semana, sábado, domingo, teremos novidades para a próxima semana. Tenho certeza que vocês vão gostar, tá bem? Pessoal, um bom dia para vocês. Amanhã é sexta-feira, hein? Amanhã estamos já na final de semana, tá bom? Pessoal, obrigado, bom dia para todos e nos vemos amanhã às 9 horas.